A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Jó. Jó, um homem que era sincero, reto, íntegro, que temia a Deus e que se desviava do mal. Vimos no vídeo do capítulo 1 que Jó teve a sua reputação defendida pelo próprio Deus diante de Satanás. E Satanás acusou a Jó, dizendo que ele só servia a Deus em função das bênçãos que ele tinha recebido. Então Deus autoriza que Satanás toque nos seus bens e nos seus filhos. E Satanás imediatamente coloca em ação o seu plano de destruição da vida de Jó, e Jó perde no mesmo dia todos os seus bens e os seus 7 filhos e 3 filhas. Mas no final do capítulo 1, ele fala: nu vim para a terra e nu voltarei. Em nada ele amaldiçoa o Senhor. E no capítulo 2, o diabo comparece novamente diante de Deus. E Deus fala para o diabo: viste o meu servo Jó? Que ele é um homem sincero e reto e temente a mim, e que se desvia do mal, e que, mesmo que você tenha incitado a mim contra ele, e você tenha tocado no patrimônio todo dele e nos filhos dele, ele permanece fiel. Então o diabo disse: pele por pele, e o homem dará tudo pela sua vida, dizendo que Deus, tocando na saúde dele, ele a amaldiçoaria. Então Deus vem e diz para Satanás: toca na vida dele, mas apenas poupa-lhe a vida. O diabo imediatamente visita Jó e coloca uma doença que toca das plantas dos seus pés até a ponta da sua cabeça. E Jó pega telhas para poder raspar a sua pele. E a sua esposa, olhando para aquela situação, diz: ainda conservas a tua fidelidade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz para a esposa dele: você fala como uma doida. Receberíamos o bem de Deus e também não receberíamos o mal? Em nisso, ele não errou, mas permaneceu fiel a Deus. E depois disso, seus 3 amigos, Elifas, Bildade e Zofar, vieram até ele para ver como ele estava e ficaram por 7 dias e 7 noites em silêncio, porque a dor era muito grande. Mas Jó permaneceu fiel ainda assim. Então no capítulo 3, Jó amaldiçoa não a Deus, mas ele começa a pensar a respeito da sua própria vida e do seu sofrimento. Então ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu, pensando: por que eu nasci? Para sofrer o que agora estou sofrendo? Para passar pelas dores que agora eu estou passando? Para viver isso que eu estou vivendo? E no final do capítulo 3, Jó diz assim: porque o que eu mais temia me sobreveio. Então, no capítulo 3, nós percebemos que Jó, ele tinha um receio de que um dia o sofrimento bateria na sua porta. Ele tinha medo que um dia alguma coisa ruim pudesse acontecer com ele. E de repente aquilo que ele tinha medo que acontecesse, aconteceu. Então no capítulo 3, nós aprendemos que nunca devemos pensar, nem alimentar pensamentos ruins a respeito do nosso futuro. Devemos sempre dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Devemos sempre acreditar: o Senhor é bom, Ele cuida de nós,
todos os dias. Não há razão para ter medo de nada, de nenhuma tragédia, de nenhuma maldição, de nenhuma coisa ruim, porque o Senhor é sempre bom. Muitas vezes, quando nós temos medo de que alguma coisa de mal aconteça e nós não consigamos vencer, o Senhor permite que nós passemos por aquilo exatamente para que nós fiquemos fortes. É aquele momento em que Deus fala para nós: meu filho, minha filha, não precisa ter medo não. Eu sou Deus, eu estou com você. Mas já que você tem medo, deixa eu passar com você para que você veja que eu realmente sou o teu Deus e de que você não precisa ter medo de nada. E quando nós passamos por aquele sofrimento, por aquela tribulação, e Deus passa conosco e nós derrotamos aquele mal, olhamos para trás e dizemos: eu tinha medo? Não tinha por que ter medo, porque o Senhor sempre esteve comigo. E agora no capítulo 4, depois que Jó amaldiçoou o seu dia do nascimento no capítulo 3, no capítulo 4, Elifas começa a fazer o seu primeiro discurso falando para Jó a respeito da sabedoria, a respeito de quem é Deus, a respeito de como ele opera. E aqui no capítulo 5 nós temos a parte final do primeiro discurso de Elifas. A primeira parte está no capítulo 4, nós meditamos no vídeo específico do capítulo 4. Agora que nós colocamos o título, o monólogo de Elifas. Por que nós colocamos o nome de monólogo? Porque ele não conversa com Jó. O Elifas começa a desenvolver o seu discurso a respeito do sofrimento que Jó está passando, fazendo suas considerações, lançando as suas palavras a respeito dessa situação, a respeito do Senhor, a respeito da justiça de Deus sobre os homens, mas ele vai falando sem dar abertura para que Jó fale alguma coisa. Então ele apresenta suas reflexões, os seus pensamentos a respeito disso. E é isso que o capítulo 5 fala, sobre os pensamentos de Jó, de Elifas, para Jó. Aqui nessa Bíblia que nós estamos usando, que é a Bíblia Online, eles colocaram um título, que é esse título aqui: o Elifas exorta a Jó que busque a Deus. Nós vamos ler aqui esse texto, faz sentido porque, basicamente, o que Elifas fala para Jó é que Deus é soberano, tem o controle de todas as situações, ele pode permitir que ocorra uma ferida na vida dos seus filhos, mas quando ele permite, ele mesmo é o que cura. E ele, sendo Deus, abençoa o seu povo, derramando bênçãos e derramando proteção, revelando que ele é soberano e todo-poderoso e que quando nós confiamos nele, nós estamos em boas mãos, porque ele realmente é o Todo-Poderoso. E ele também faz um comentário aqui nesse seu discurso, o Elifas, que existem algumas pessoas no mundo que até conseguem prosperar, ficar ricas, mas não adianta nada aquilo que elas conseguiram, porque elas ficam longe de Deus, os filhos deles ficam longe de Deus, e depois tudo que eles trabalharam para conquistar na terra é levado por pessoas famintas e por salteadores, ladrões. Em outras palavras, o que planta apenas as coisas dessa terra acaba saindo prejudicado, porque quando morre, perde a salvação, porque no encontro com Deus nunca teve vida com Deus enquanto viveu na terra, e também perde tudo aquilo que conquistou com esforço físico na terra, porque quando ele morre, tudo aquilo que ele deixou fica na terra e não vai com ele. Então vamos ler aqui o texto, ele fala assim, veja, essa é a segunda, é a continuação do discurso de Elifas em relação ao sofrimento de Jó. Ele fala assim no versículo 1,
chama agora alguém que te responda. Ele está dizendo, e agora, Jó, no meio do sofrimento, você vai chamar quem? Quem que vai te responder? Aí na parte final, e para qual dos santos te virarás? Tem alguém no céu para quem você pode pedir socorro? Hoje, pegando esse versículo 1 para uma aplicação, é isso que ele está dizendo. Eu ia falar uma coisa a respeito da aplicação dessa palavra, mas eu vou deixar as aplicações para o final. Eu vou me preocupar agora em comentar o capítulo 5. Ele fala isso aqui para Jó. Para quem você vai pedir socorro? Aí versículo 2. Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. O que ele está dizendo? A primeira parte. Quando você está passando por uma situação difícil, se você se entregar para a ira, para a raiva da circunstância, você vai acabar agindo como se fosse um louco. E quem age como um louco acaba causando destruição na própria vida. Porque a ira, o que ela causa? Ela destrói o louco. Se a pessoa perde a paciência, a resistência de superar o momento difícil, de repente ela coloca tudo que ela tem a perder com um único golpe. De repente a pessoa se desespera e põe fim na própria vida. Então, quando a pessoa fica irada, ela enlouquece, ela acaba causando a destruição própria. E o zelo mata o tolo. Às vezes a pessoa está numa situação difícil e daí ela começa a ficar muito zelosa e ela acaba morrendo pelo excesso de zelo. O exemplo, uma pessoa que tem diabetes não pode comer muito açúcar, mas o açúcar é necessário em quantidade pequena para o bom funcionamento do organismo e até para a própria vida. Há pessoas que morrem de hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue, porque elas ficam tão zelosas de não comer nada que tenha açúcar para proteger-se da sua doença, que o excesso de zelo acaba levando à morte. Vem aqui o versículo 3, o 4 e o 5, em que ele fala a respeito daquele louco. Quem é o louco? É o que lança raízes. Ó. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Versículo 4. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. 5. A sua messe, ou seja, a sua colheita, messe significa colheita, a sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Veja, Jesus uma vez contou uma parábola dizendo que um homem muito rico construiu os seus celeiros, teve uma boa colheita, tentou encher os seus celeiros e não cabia, de tanto que ele tinha conseguido. E ele ficou olhando e ele disse, o que farei? E ele teve uma ideia, destruirei os celeiros que tenho, construirei outros maiores para poder guardar a minha colheita. E aí o Senhor fala que esse homem é como louco, porque naquela noite pediriam a alma dele. E Jesus, contando essa parábola para os seus discípulos, disse que a voz de Deus dizia, o que você preparou será para quem? Em Eclesiastes, no capítulo 4, Salomão conta sobre o homem que não tem esposa, não tem parente nem familiar, mas a sua alegria está no trabalho e ele não se cansa de trabalhar. E quando ele vai dessa vida, não há quem fique com aquela riqueza com a qual ele tanto trabalhou. E isso acaba sendo uma vaidade. Então, Elifas diz aqui, eu vi pessoas na terra que são como loucos. Eles não acreditam em Deus, pensam apenas nas riquezas. E eles lançam raízes na terra. Eles conseguem edificar construções, eles conseguem lançar as suas raízes, fazerem grandes plantações, mas eu amaldiçoei a habitação deles porque eu percebi que os seus filhos estão longe da salvação. Todos estão longe de Deus.
e eles são despedaçados às portas. Quando eles chegam nas portas dos céus, nas portas para entrar no reino de Deus, eles são barrados, porque Deus diz: vocês nunca tiveram parte comigo. Enquanto vocês estiveram na terra, vocês se dedicaram exclusivamente a ganhar dinheiro e riqueza. Então, vocês não têm como passar por essas portas, as portas do reino de Deus. E não há quem os livre. O único que pode livrar-nos de entrarmos nos céus é Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que, quando você recebe o sacrifício dele e fala: eu te aceito, Jesus, como meu único Senhor e como meu único Salvador, escreve o meu nome aí no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até chegar no céu, então você recebe a salvação. Pelo fato de você aceitar a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador e pedir que ele escreva o teu nome no céu, no livro da vida, que é o livro que está no céu, que tem o nome de todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador na terra e seguiram piedosamente a Deus, então quando essa pessoa passar pelas portas dos céus, o próprio Senhor Jesus dirá: o nome dessa pessoa está no livro da vida, ela pode passar por essas portas. Mas aquele que é louco, que não acredita em Deus, não reconhece a soberania de Deus, não tem quem os livre de passar por aquelas portas. Versículo 5. O louco junta tanta riqueza, mas a sua messe, a sua colheita, é devorada pelo faminto. Uma pessoa que esteja com muita fome invade a propriedade e de repente vai comendo o que tem ali dentro, até dentre os espinhos atira. Ou seja, o faminto vai vasculhando a terra e leva até aquilo que estava em oculto dentro das terras daquele que é louco. E o salteador traga a sua fazenda. O ladrão entra e leva o que tem ali. Aí versículo 6. O versículo 6 e o 7, ele fala assim, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Versículo 7. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Aqui, Elifas faz uma comparação, ele fala: quando você olha para o pó da terra, você não vê sofrimento. O pó é simplesmente pó. Quando você olha para a terra, na terra, você não vê brotando trabalho. Mas quando você olha para o homem, que vem do pó da terra, quando o homem que vem do pó nasce, automaticamente ele nasce para o trabalho. E quando ele começa a trabalhar, do seu trabalho ele tem aflição. E assim como quando você coloca faísca, faz uma brasa e as faíscas automaticamente sobem, o ser humano quando nasce, ele nasce automaticamente para exercer algum tipo de trabalho. Perceba-se que quando nós conversamos com as pessoas, a primeira coisa que normalmente nós perguntamos é: o que você faz? Por que nós perguntamos isso? Porque é uma das características que acompanha o homem, aquilo que ele faz no seu trabalho. Então, Elifas está dizendo assim: o trabalho existe para todos. Do trabalho vem a aflição. A aflição não existe no pó da terra e não existe na terra, mas ela vem do trabalho. Todo mundo passa por algum tipo de aflição. Aí vem o versículo 8. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. O que Elifas está dizendo é: olha, Jó, o sofrimento que você está passando, todo mundo tem que passar um sofrimento porque todo mundo se envolve com algum trabalho e todo trabalho traz alguma aflição. Então, o que eu faria no seu lugar para entender o meu sofrimento? Eu buscaria a Deus e a ele dirigiria a minha fala. Por que que o Elifas fala isso?
Porque no capítulo 3, nós vimos que Jó, quando ele não amaldiçoou a Deus, nem no capítulo 1, quando ele perdeu seu patrimônio e seus filhos, muito menos no capítulo 2, quando ele perdeu a sua saúde. Mas no capítulo 3, as primeiras palavras que ele fala foram para amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. Para concluir o capítulo 3 dizendo que ele tinha medo que um dia acontecessem coisas ruins com ele. E o que ele tinha medo que acontecesse, aconteceu. Então, no capítulo 4 e no capítulo 5, nós temos o discurso do Elifas. E o Elifas, no capítulo 4, fala para ele a respeito de se ter sabedoria. E aqui no capítulo 5, ele fala: olha, Jó, no teu lugar eu buscaria a Deus. E eu dirigiria a minha fala totalmente para Deus. Por quê? Porque, versículo 9, ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ou seja, Deus é Deus. Ele realiza aquilo que é grandioso, o que você pensa que é impossível, aquilo que você pensa que é muito para você. Se você pedir a Deus, Deus pode dar. E Deus dá. Versículo 10. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Versículo 11. Para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ou seja, ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos para pôr os abatidos num lugar alto. Ele está dizendo assim: a chuva é o símbolo de alegria, porque é pela chuva que você consegue uma boa colheita. E ele envia água sobre os campos, significa Deus dá prosperidade, ele traz riqueza, ele traz alegria, para colocar os abatidos no lugar alto, para colocar aquele que está triste, pensando que Deus já esqueceu, em um lugar alto. O lugar alto pode significar um lugar de alegria, um lugar de satisfação, um lugar de realização do sonho e do projeto. E para que os enlutados, ou seja, aqueles que estão lá de luto, se exaltem na salvação. Quem que é o enlutado? O enlutado é o morto. É aquele que as pessoas estão fazendo o luto em razão daquela pessoa. Ele é o que está sendo enlutado. Para que o enlutado, aquele que está morto, se exalte na salvação. Ou seja, para que aquele que já perdeu as esperanças, até aquilo que a pessoa queria já morreu, para que essas pessoas se exaltem, ou seja, para que essas pessoas fiquem realizadas, alegres na salvação. Qual salvação? Na providência que Deus dá para a pessoa. E esse para que os enlutados se exaltem na salvação pode significar também aquele que morreu e que morreu com Deus. E que no momento em que tiver que passar pelas portas do reino, não vai ser barrado, ele vai passar e vai entrar no reino e vai estar eternamente com Deus. Versículo 12. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ou seja, quando nós estamos com Deus e algum astuto, que é aquele que tem malícia, que é do mundo, cria um plano, cria um projeto para destruir aqueles que estão com Deus, é o próprio Deus que faz com que as mãos dos astutos não consigam fazer nada. Versículo 13, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Deus toma o astuto na sua estratégia e desfaz o plano deles. E o conselho dos perversos se precipita, ou seja, o conselho dos maus cai por terra, se precipita, não acontece nada. Versículo 14, eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite, às apalpadelas. Então, aqueles que são astutos diante de Deus, Deus faz com que eles fiquem tão cegos, que mesmo durante o dia, é como se eles encontrassem as trevas. Porque é Deus que faz com que as suas estratégias e os seus planos não sejam levados a efeito. Ao ponto de, quando ele fala, e ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas, é como se Elifas estivesse dizendo assim: por mais que eles criem um plano de destruição mirabolante,
realmente inteligente, extremamente estratégico. Que seja assim no meio-dia. O meio-dia simboliza que eles calcularam tudo certinho para realizar a destruição daquele que confia em Deus. Na hora que eles forem executar o plano deles, eles vão ficar como se estivesse de noite, às apalpadelas. Ou seja, Deus os confundirá, fará com que os seus planos fiquem confusos e que eles não consigam realizar aquilo que eles pensaram em realizar. Versículo 15. Porém, mas ao necessitado, veja, quem é o necessitado? É aquele que depende de Deus. O necessitado é aquele que necessita da proteção de Deus, que necessita da graça de Deus, que necessita da força do braço do Senhor. Ao necessitado, ele livra da espada da sua boca e da mão do forte. Então, aquele que é o necessitado, o Senhor livra da espada da boca do Senhor e da mão do forte. Assim há esperança, versículo 16, assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Então, aquele que é o necessitado, que é o pobre aqui é no sentido de o que é carente da proteção, o que é carente do cuidado. O pobre é aquele que não tem força para resistir ao que é forte. Dessa forma, aquele, como Deus tem todo esse poder, assim, há esperança para o pobre. Qual é a esperança para o pobre, para o necessitado? O próprio Senhor. Elifas está justificando o que ele falou no versículo 8. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Tudo que ele está falando aqui, exaltando o Senhor, dizendo que o Senhor tem todo esse poder e toda essa força, serve para motivar Jó a falar a respeito do seu sofrimento diretamente com Deus. Porque a esperança do pobre, no caso aqui é Jó, que passa pelo seu sofrimento, está apenas no Senhor. E a iniquidade tapa a sua própria boca, ou seja, diante de Deus, o pecado é perdoado. Aí quando ele fala que a iniquidade tapa a sua própria boca, o pecado que condena a pessoa fica perdoado. Ele não fica como um pecado que pode levar à condenação da pessoa. O pecado tapa a própria boca. Versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Aqui o Elifas está dizendo, olha Jó, se você está sendo castigado por Deus, você é bem-aventurado. Você é feliz. Isso que está acontecendo com você é alguma coisa boa. Não desprezes o castigo do Todo-Poderoso. Versículo 18. Por quê? Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Deus, se é Deus que está colocando esse sofrimento para você, é Ele mesmo que fez e é Ele mesmo que vai ligar. É Ele mesmo que feriu. É Ele mesmo que vai curar. Versículo 6. Uma palavra de consolo para Jó. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Ele está dizendo, não importa o número de angústias que você passe. Aqui não significa necessariamente 6. Quando ele fala em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará, ele está dizendo, todas as angústias que você passar, ele vai te livrar. E se aparecer alguma a mais que você não esperava, que é a 7ª, o mal não vai te tocar. Uma outra forma de interpretar o versículo 19 é que o 7 significa plenitude. Então aqui, como ele fala, em 6 angústias te livrará e na 7ª o mal não te tocará, é como se o Senhor estivesse dizendo aqui, é como se Elifas estivesse dizendo assim para Jó, com certeza o mal não vai te tocar. Seja da maneira como for, quando ele fala na 7ª, ele está fazendo a referência ao número 7, ele está dizendo, tenha certeza, o mal não toca quando você confia em Deus. Versículo 20, na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada.
Versículo 21. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Versículo 22. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Versículo 23. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. Então nós vemos aqui que nesse conjunto de versículos, o 20, o 21, o 22, o 23 e o 23, Elifas está dizendo assim: nenhuma situação, por pior que seja, não vai estar na proteção de Deus. Você vai estar protegido de todas as maneiras. E no versículo 23, ele traz uma expressão, uma metáfora. Fala assim: você vai ter aliança até com as pedras do campo. Então, num campo tem muitas pedras. Ele está dizendo assim: quando você estiver com Deus, você vai estar tão protegido que até na menor pedrinha que existir no campo, que tem tantas e tantas e tantas pedras, até a última partícula, até o último segundo do tempo da sua vida, até o último centavo que você tem no seu patrimônio, até em cada suspiro na sua respiração, tudo na sua vida, você vai ter uma aliança até com as pedras do campo. Você vai ter quando você tem uma aliança com Deus, tudo o que acontecer à sua volta, qualquer coisa que vier a ocorrer em relação à sua vida, vai estar cercado por Deus. E os animais do campo estarão contigo. Ou seja, você não vai ter nenhum medo em relação a nenhuma situação. Versículo 24. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação e nada te faltará. Você vai ter paz e quando você chegar dentro da sua casa, não vai ter falta de nada. Versículo 25. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. A erva da terra se multiplica aos montes, é abundante. Ele está falando, você vai ter filhos e eles vão ser abençoados. E você vai ter netos. A sua descendência será próspera. Aqui, assim como a erva do campo, aqui, quando Elifas fala isso, ele está fazendo uma referência direta à perda que Jó teve dos seus 7 filhos e das suas 3 filhas, dizendo, Deus ele vai multiplicar a tua semente, a tua posteridade, como a erva da terra. Versículo 26, na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Ele está dizendo, você vai viver até a velhice com longevidade, você não vai sofrer a morte repentina por acidente ou por algum problema inesperado, mas você vai viver todo o tempo que foi determinado por Deus para que você viva nessa terra. Versículo 27, eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para teu bem. Então Elifas fala assim, nós já temos pensado, eis que isto é tudo que ele falou até aqui. Isto que nós falamos, já o havemos inquirido. Ou seja, essas coisas que eu falei para você agora, que que o louco que anda longe de Deus é um amaldiçoado porque os seus filhos não estão com Deus, ele não passa nas portas do reino de Deus. Essas coisas que eu acabei de falar para você, que quando você anda com Deus, Deus é o Todo-Poderoso que faz coisas maravilhosas, que tem o governo sobre todas as coisas, e ele livra da fome, da violência na guerra, da calúnia, te dá uma paz e aliança com a natureza e a sua posteridade cresce, e você vive longos anos de vida. Tudo isso que eu falei para você aqui, nós já conversamos. Nós já refletimos a respeito disso em outras conversas que nós tivemos. E assim é, ou seja, Elifas está dizendo, em geral, as coisas são assim. E também, no versículo 18 ali ele falou, né? Ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere, as suas mãos curam. Deus é soberano. É possível que ele realize uma ferida e uma chaga, e ele pode curar. As coisas na vida são assim.
Então ouve-o e medita nisso para teu bem. Então esse é o discurso que Elifas apresenta no capítulo 5. Né? Esse título que essa Bíblia Online deu para esse capítulo é um título bom. Ele fala: Elifas exorta Jó a que busque a Deus. O versículo principal desse capítulo 5, podemos dizer que é o versículo 8, em que Elifas fala: olha, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Uma aplicação desse texto para a nossa vida cristã é: se nós estivermos passando por um momento de doença, tribulação, seja ela qual for, nós precisamos nos apegar a Deus, porque Deus ele tem todo esse poder que o Elifas disse nesse capítulo 5. Ele realmente governa e reina sobre todas as coisas, e ele é aquele que apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita, como diz o versículo 13. Se alguém estiver, como diz o versículo 12, com imaginações, ele aniquila as imaginações dos astutos contra nós, para que as suas mãos, as mãos dos astutos, não possam levar coisa alguma a efeito. Estando com Deus, nós, dirigindo as nossas orações a Deus, nós realmente estamos protegidos. Como diz o Salmo 91, e eu encerro aqui esse vídeo: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você habitar o que é o esconderijo do Altíssimo? Se você vive com uma vida em comunhão íntima com Deus, em oração, e realmente anda à sombra das asas dele, você vai ficar guardado à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, e vai receber o livramento e a proteção em tudo aquilo que você fizer. E mesmo que o sofrimento lhe venha por uma determinação de Deus, esse sofrimento vem para que a gente aprenda alguma coisa. Então, no sofrimento, nós, na realidade, não sofremos. Nós aprendemos, nós crescemos, nós avançamos para novas linhas de frente daquilo que Deus tem para cada um de nós, para que possamos realizar os planos e projetos que Ele tem para cada um de nós. Essa é a palavra, a meditação e a aplicação é: vamos buscar a Deus em todas as circunstâncias, porque é Ele que sempre tem as respostas e os ensinamentos que cada um de nós precisa para podermos ter comunhão com Ele e passarmos pelas portas dos céus quando viermos a deixar essa vida, estarmos com Ele na eternidade para sempre. Amém. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém, amém.